O que alguns profissionais consideram um excesso de exercício físico, causando também um excesso de massa e músculos no corpo, é chamado de hipertrofia. E hoje falaremos sobre hipertrofia do corpo feminino. Segundo o professor e doutor em educação Luiz Felipe Zago, essa condição de ser diferente já existe há bastante tempo entre as mulheres na sociedade. O corpo hipertrofiado feminino, até um determinado momento da história, só tinha um lugar para aparecer, que era no Circo dos Horrores. Era naquele circo onde tinha a mulher barbada, onde tinha os anões, ou seja, era um corpo que não era aceito. Ou que, se era aceito nesse espaço, né? A segunda onda do feminismo, ocorrida na década de 70, teve como debate uma ampla gama de questões, o que resultou também na preocupação nos cuidados com o corpo. Não é à toa que essas coisas acontecem mais ou menos na mesma época, né? Que o corpo feminino começa a ser investido cada vez mais desse significado de ser um corpo forte, de ser um corpo, aquilo que a gente chama hoje malhado, sarado. E aí a gente lembra diretamente de uma figura ícone, eu acho, da sociedade ocidental, que é a Jane Fonda. A Jane Fonda, com os seus maiôs coloridos e com aquelas polainas fazendo aeróbica, isso na década de 70. E a gente vem, por exemplo, na década de 80, com algumas mulheres ícones também. Aquela atriz norte-americana que fez o Exterminador do Futuro, 1 e o 2. Bom, aquela mulher, eu lembro que naquele filme, era no final da década de 80, pelo menos no segundo filme dessa série, O Exterminador do Futuro, ela aparece fazendo apoios, assim, levantando seu próprio corpo. Por volta dos anos 2000 a 2005, há uma mudança muito grande no conceito do que é o corpo hipertrofiado feminino. Ele deixa de ser só um corpo definido, começando a se aproximar das tendências do corpo masculino. E começa a ir um pouco numa direção de se aproximar cada vez mais do corpo masculino. Então, nas competições de fisiculturismo, as mulheres começam a participar dessas competições de fisiculturismo, com corpos tão grandes quanto os dos homens. Nessa mesma época, surge a cantora Madonna, com um corpo super definido e musculoso. O corpo hipertrofiado feminino, constituído nestes 30 anos, deixou de ser anormal para se transformar exatamente no padrão que a maioria das mulheres desejou. A hipertrofia feminina já pode ter recebido outros nomes e formatos, levando em consideração a história da arte, segundo o professor Renato Garcia. Aí, como a discussão é especificamente sobre o corpo, a representação do corpo feminino, a gente, ao longo da história da arte, vai perceber que essa é uma das representações que mais aparecem. Desde as Vênus, na pré-história, passando pelas Três Graças, e é interessante verificar como a tipologia física vai mudando. Tem um livro muito legal que é Transgressões do Feminino, que é da Ana Lúcia Prokopiak. É um livro que a gente adota na disciplina também de desenho de figura humana, e que ela elenca 3 artistas, a Frida Kahlo, a Cindy Sherman, que é uma fotógrafa, e a Orlan, que produz vídeos e performances. E todas essas 3 têm uma produção baseada em autorretratos, ou seja, elas assumem para elas a representação do seu próprio corpo, como é que elas querem serem vistas. Isso acho que ajuda a gente a pensar um pouco de que modo, hoje em dia, independente de ser do gênero, né, como as pessoas se movem na sociedade contemporânea, né? Eu acho que essa ideia de uma identidade mutável, fluida, ela é muito rica para a gente pensar de um modo saudável o encontro entre as pessoas, né? A mim, eu acho um pouco excessivo, mas acho legal também. Legal que elas se proponham umas metas tão fortes. Eu sou da Espanha, e na Espanha o ideal de mulher é assim, magrinha, sem muito músculo. Mas, claro, eu, depois de falar com eles, também achei ruim que eu pensara em corpo masculino. Não, outro corpo de mulher. Não deveríamos pensar isso de
no sentido de que nós temos a tendência a ter um preconceito, a gerar um preconceito pelo que está fora do padrão ou o que é estabelecido como padrão pela sociedade. Então, assim como outros preconceitos que surgiram também dessa forma, esse também é um preconceito que vem surgindo, de essa crítica com relação a esse tipo de mulher que não está dentro desse padrão pré-determinado de beleza. Vem seguindo as redes sociais, né, dentro dos canais de cada atleta. O pouco tempo que eles mudaram, eles acham que isso acontece naturalmente. E realmente é muito difícil isso acontecer. Né? Dá para afirmar que dentro de toda essa parte de treino, muitas buscam suplementação, fica inviável o não uso do anabolizante. Né? Dá para se dizer que a maioria das meninas, eu não sou eu que vou alegar 100%, mas a maioria das meninas que praticam, buscam um fisiculturismo, né? Por ele não ser obrigatório, né, um antidoping nas competições, então muitas vezes se utiliza o uso de anabolizantes. Né? Claro que isso fica a critério de cada atleta, né? Não é uma coisa generalizada, mas com certeza dentro de toda a parte de preparação, algumas têm o uso desse anabolizante. O pensamento coletivo é formado pelo individual. As diferentes opiniões ajudam a construir o conceito daquilo que é certo ou errado para cada um.